Hoje nós vamos orar como quem guerreia. Vamos clamar como quem acredita. Esta não é apenas uma oração comum. Esta é uma oração que toca o trono de Deus e estremece o inferno. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esta oração é para você, para sua casa, para sua família. Porque hoje, algo vai mudar no mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti com reverência, mas também com ousadia, porque o Senhor nos deu autoridade. E com essa autoridade, eu clamo por cada pessoa que ouve esta oração agora. Que o Teu Espírito Santo invada este ambiente, que a Tua glória desça sobre esta casa, sobre esta família, sobre este coração que precisa tanto de um socorro, de uma resposta, de um milagre. Hoje não oramos com palavras vazias, oramos com fé viva, com o fogo do Espírito, com o coração rasgado diante do Teu altar. Porque sabemos que há lares feridos, filhos perdidos, casamentos quebrados, sonhos soterrados pelo tempo, mas também sabemos que Tu és o Deus que traz vida ao que está morto. Tu és o Deus que restaura, que cura, que transforma. Tu és o Deus que ainda responde com fogo, por isso declaramos: este é o dia da mudança, este é o dia do recomeço, este é o dia em que o céu invade esta casa. Que todo espírito de desânimo, de confusão, de divisão familiar caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo plano de Satanás contra esta família seja desfeito. Que cada corrente invisível que tem prendido essa casa, esse casamento, essa mãe, esse pai, esse filho, seja quebrada agora. Pai, sopra Teu vento sobre este lar. Traz ordem onde há caos, traz luz onde há trevas, traz cura onde há ferida, traz unidade onde há briga. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Quando o Senhor fala, tudo silencia. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Hoje Te invocamos com fé, com alma viva, com joelhos dobrados e espírito contrito. Porque sabemos, o Senhor vai responder, e a resposta será poderosa. Senhor, antes de pedir, eu reconheço quem Tu és. Tu és o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. O Deus que transforma histórias, restaura lares e honra alianças eternas. Neste momento, diante da Tua majestade, eu Te exalto. Eu Te adoro não apenas pelo que fazes, mas por quem és, fiel, justo, santo, poderoso, misericordioso. Como diz no Salmo 89:8, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Sim, Senhor, Tu és incomparável. Não há pai terreno, não há juiz humano, não há conselho que se compare ao Teu cuidado e à Tua sabedoria. E é por isso que hoje eu reafirmo a minha aliança contigo. Declaro, Tu és o Deus da minha casa. Como Josué declarou diante do povo, eu também declaro agora, com autoridade e fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Mesmo que nem todos aqui ainda Te conheçam, mesmo que alguns estejam afastados, mesmo que o ambiente esteja pesado, mesmo que haja gritos, mágoas e silêncios, eu me levanto em nome da família e reafirmo essa aliança contigo, Deus, porque Tu és especialista em transformar lares marcados pela dor em testemunhos vivos da Tua graça. Tu és aquele que visita a casa de Zaqueu e muda destinos. Tu és aquele que entra em Betânia e ressuscita o impossível. Tu és aquele que chama por nome, que acolhe, que sara, que salva. Por isso, consagro agora cada cômodo desta casa: o quarto, a sala, a cozinha, a porta de entrada, as janelas, os pensamentos, as decisões, os sonhos. Tudo é Teu, Senhor. Eu Te dou legalidade para reinar aqui. Onde havia confusão, que entre Tua paz. Onde havia gritos, que entre Tua voz mansa. Onde havia medo, que entre Tua coragem. Onde havia trevas, que entre Tua luz. Como diz no Salmo 24:7 e 8, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Sim, entra, Rei da Glória. Entra neste lar com Teu governo santo. Reina sobre nossos relacionamentos, nossas finanças, nossos filhos, nosso casamento, porque sem Ti não podemos nada, mas contigo
Até as cinzas se tornam glória. Hoje eu renovo a minha fé. Hoje eu te reconheço como o único Deus verdadeiro. Hoje eu declaro que o sangue de Jesus cobre esta casa. E não há inferno, maldição ou herança maligna que resista à tua presença. Tu és o Senhor da minha família. Tu és o centro do nosso lar, e te adoraremos para sempre. Senhor, agora eu clamo por cada vida dentro desta casa. Eu oro por esta família, por cada nome, cada rosto, cada história. Tu conheces tudo, os dias bons e os dias pesados, os abraços e os silêncios, os sorrisos e os gritos guardados no peito. Eu te apresento agora, com fé e lágrimas, a estrutura mais sagrada que criaste depois da criação do homem. A família. Tu a formaste com propósito, com aliança, com destino eterno. E por isso eu intercedo. Pai, neste momento eu oro pelos pais desta casa. Que o Senhor dê sabedoria ao pai e à mãe. Que os corações sejam cheios do teu temor e da tua compaixão. Livra o pai da frieza, da dureza do coração, do cansaço emocional, da falta de diálogo. Desperta nele o espírito de sacerdote do lar, aquele que intercede, que lidera, que ama, que cobre. E a mãe, dá força, sensibilidade e cura interior. Sara as feridas que ela carrega em silêncio, as dores que não compartilha com ninguém, o peso de ser forte todos os dias. Que os pais voltem a orar juntos, que voltem a se abraçar, a se olhar nos olhos e lembrar por que começaram. Aviva esse amor, Senhor, que o perdão flua como rio entre eles e que o teu Espírito sopre uma nova estação sobre esse casamento. Agora eu oro pelos filhos, Senhor, por cada criança, adolescente ou adulto que carrega esse sobrenome. Alcance, Senhor, aqueles que estão em casa e também aqueles que já se afastaram. Alcança o filho que se desviou. Alcança a filha que se fechou. Alcança aquele que está preso a vícios, a amizades tóxicas, a confusões interiores. Toca na mente, no coração e na alma. Restaura o vínculo entre pais e filhos, como diz no Salmo 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Por isso, Senhor, eu não os entrego ao mundo, não os entrego à internet, às redes sociais, aos vícios ou à rebeldia. Eu os consagro a Ti. Protege, Senhor, os filhos do abuso, da carência, da depressão, da comparação, da ansiedade. Ergue um muro espiritual ao redor deles. Coloca amigos certos, voz profética em sua caminhada, direção clara em seus passos. Que eles saibam desde cedo. São amados, são escolhidos, são filhos do Rei. E se há pais orando por filhos que estão em rebeldia, eu declaro: o Senhor vai trazê-los de volta. A promessa de salvação é para você e sua casa. A porta não está fechada. Deus ainda está trabalhando no silêncio. Eu oro também pelos lares feridos, pelos divórcios em andamento, pelos casamentos que estão por um fio. Pai, entra com tua misericórdia, cura traições, cura desconfianças, cura ressentimentos, quebra o silêncio que destrói, queima o orgulho que separa, apaga as palavras que feriram. Onde ninguém mais acredita, tu ainda podes restaurar. Onde tudo parece perdido, tu ainda és o Deus dos impossíveis. E eu creio, Senhor. Famílias serão restauradas, filhos voltarão para casa, casamentos terão um novo começo. O amor voltará a queimar. Tudo isso eu coloco diante de Ti, com fé, com esperança, com lágrimas e com autoridade. Em nome de Jesus, o nome acima de todo nome. Senhor, agora eu me levanto em autoridade, não por merecimento, mas pelo sangue de Jesus Cristo que nos cobre. E em nome de Jesus, eu declaro guerra espiritual contra toda obra das trevas que tenta destruir esta família. Satanás, você não tem mais poder sobre este lar. Toda legalidade que foi dada ao inimigo, consciente ou inconsciente, está sendo quebrada agora pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu oro para que toda corrente espiritual que prende essa casa seja despedaçada agora. Que toda opressão demoníaca, toda influência maligna, toda presença das trevas seja expulsa neste momento. Como diz no Salmo 91:10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu declaro, todo espírito de confusão familiar, caia por terra.
Toda presença de contenda, brigas constantes, mal-entendidos, gritaria, seja desfeita. Todo espírito de adultério, tentação, pornografia, traição, seja destruído pelo fogo de Deus. Todo vício, seja em drogas, álcool, jogos, redes sociais ou pornografia, seja arrancado pela raiz agora em nome de Jesus. Que o Senhor entre agora no ambiente desta casa e faça uma varredura espiritual completa. Passa o teu fogo nos quartos, na sala, nas conversas, nos pensamentos, nos históricos apagados, nas mensagens secretas, nas memórias escondidas. Nada escapa dos teus olhos, Senhor. Se há heranças espirituais malignas nesta família, palavras liberadas no passado, pactos, maldições geracionais, alianças ocultas, quebramos tudo agora pelo poder do nome de Jesus. Como diz no Salmo 18, 17 e 19, Ele me livrou do meu inimigo forte, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Vieram sobre mim no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Senhor, traga esta família para esse lugar espaçoso, longe do cativeiro espiritual. Corta laços com amizades que são laços de morte. Corta relacionamentos secretos que estão sugando a energia do casamento. Corta pensamentos suicidas que atormentam o filho ou a filha desta casa. Silencia a voz do inferno e amplifica a tua voz. Que o teu anjo acampe ao redor desta casa, como diz no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, agora eu oro para que toda opressão emocional também seja vencida. A tristeza que não tem explicação, o peso no ambiente, a ansiedade constante, o medo do futuro, a exaustão espiritual. Tira esse fardo, Senhor. Que o teu Espírito Santo sopre liberdade. Liberdade para amar de novo. Liberdade para confiar de novo. Liberdade para sonhar de novo. Liberdade para viver em paz, sem medo, sem máscaras. E se houver alguma porta aberta, Senhor, nos mostra. Dá discernimento, porque nenhuma brecha pode permanecer aberta. Em nome de Jesus, este lar está sendo limpo, consagrado e protegido. Toda tentativa do inimigo falhou, porque o sangue de Jesus cobre esta família. Senhor, depois da guerra, vem a vitória. Depois da escuridão, nasce a luz. E agora, em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo sobre esta casa. Eu declaro que esta família viverá restauração. Onde havia divisão, haverá reconciliação. Onde havia silêncio, haverá diálogo. Onde havia mágoas, haverá perdão. Onde havia escassez, haverá provisão. Onde havia feridas, haverá cura. Como diz no Salmo 126, 5, 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Sim, Senhor. Esta casa chorou. Houve dias difíceis. Houve noites de silêncio, palavras atravessadas, portas batidas. Mas agora eu profetizo. Virá a colheita. Uma colheita de alegria, de paz, de recomeço. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta família voltarão a orar juntos, se assentarão à mesa com alegria, verão seus filhos crescendo em graça e sabedoria, terão um casamento sólido, cheio de respeito e amor, serão exemplo de fé para outras famílias. E se essa família está passando por luta financeira, eu declaro, Deus é o Deus da provisão, como diz o Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Senhor, abre as portas, envia oportunidades, multiplica os recursos, remove o devorador, derrama sabedoria sobre as finanças dessa casa, que cada membro da família saiba que não está só, que há uma unção nova sendo derramada, os céus estão abertos sobre esta casa, anjos estão sendo enviados, o Espírito Santo está se movendo, e eu declaro que o que era cinza, Deus está colorindo. O que era seco, Deus está regando. O que era morte, Deus está ressuscitando. A partir de hoje, este lar será marcado por a presença de Deus, a voz de Deus, os milagres de Deus,
A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Eu encerro esta oração não com ponto final, mas com um selo profético. Essa família não será destruída. Ela será levantada por Deus. Esse casamento não vai acabar. Vai renascer mais forte. Esses filhos não vão se perder. Eles vão cumprir o propósito. Esse lar não vai desabar. Vai ser coluna de outros lares. Em nome de Jesus eu profetizo. Está feito, está selado, está liberado. Amém.